fala o autor no capítulo 11, ele fala da galeria dos heróis, a galeria dos homens e das mulheres, que através das páginas da história, até o momento em que esse texto foi escrito, quase 2000 anos atrás, havia uma galeria de homens e de mulheres que deixaram a marca das suas impressões digitais na história. Nós não vamos ter tempo de olhar esse capítulo, mas eu devo referir alguns nomes. O autor começa falando de Abel. Abel, dos primeiros exemplares da humanidade, filho de Adão e Eva, irmão de Caim, e disse que Abel era diferente. Abel agradou a Deus, porque ele se dirigia ao Criador com o melhor que tinha, provocando a inveja do irmão, e temos a história do primeiro crime. Mas enfim, Abel é citado como um destes homens, um desses heróis, e assim vai indo, através das páginas da pré-história bíblica. Cita ali o Enoque, aquele que na relação dos homens, os primeiros homens, é um que é diferente. Há um comentário sobre Enoque, quando diz que Enoque andava com Deus, diferente da sua geração. Ele andava com Deus e ele já não estava mais aí, porque Deus levou ele para a eternidade. Como quer dizer que Enoque não experimentou a morte. Depois cita Noé, que foi diferente e teve coragem de peitar a sua geração. E daí vai para Abraão, e o autor vai citando homens importantes na história bíblica. A história bíblica, ela começa especialmente com Abraão, e o autor cita os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, e depois vem para Moisés, e assim vai indo através do capítulo 11, sempre fazendo referência a esses homens e mulheres. Não são só nomes bonitos que aparecem. É citada uma prostituta que tinha um caráter altamente comprometido. O nome dela era Raabe, mas ela, num determinado momento, fez a diferença na história, porque ela, apesar da vida ímpia, uma vida destruída, ela entendeu o chamado de Deus e mudou de vida. E esta mulher, ela está dentro da genealogia do próprio Senhor Jesus, Raabe, porque toda pessoa, quando ela encontra com Deus, Deus escreve uma nova história com ela. E assim vai através das páginas do Velho Testamento, e de repente o autor, lá no meio do capítulo 11, puxa fôlego, e parece que ele chegou no fim, e ele diz então, nesse momento, deixa eu me achar aqui, ele diz no versículo 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar dos outros heróis, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. E depois ele faz um resumo e diz: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada da fraqueza, tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Parecem só histórias de glórias, de vitórias. São homens e mulheres que tinham uma coisa em comum. Uma coisa. Qual era essa coisa? Alguém sabe? O amor de Deus nos abraçara, mas aquilo que eles tinham era a resposta deles ao amor de Deus, ao chamado de Deus. A resposta era uma resposta de fé. São os heróis e as heroínas da fé, e nisso todos podemos ser iguais. Homens e mulheres que creram, e porque creram, decidiram apostar o que eram, o que tinham no chamado de Deus, e cumpriram a sua vocação na sua época, na sua história, e deixaram marcas bonitas, uma galeria, como se fossem os heróis.
podemos olhar e tentar nos espelhar neles. Mas não era só glórias. Se lermos um pouco adiante, onde parei, no versículo 35, fala de derrotas, e diz que houveram mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Opa! Também na galeria dos heróis de Deus existem aqueles que morrem, e aqui havia mulheres que não podiam viver sem os que tinham falecido, e clamaram pela fé, e Deus lhes devolveu com vida seus mortos. Diz mais, que uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição maior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos aos fios da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E o autor, quando fala dessas histórias trágicas dos heróis que dão sua vida, ele faz um comentário e diz: o mundo não era digno deles, não morreram, não foram supliciados, antes o mundo não era digno deles, Deus os levou, Deus os levou para a glória. O autor de Hebreus continua dizendo que vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que lhes havia sido prometido. Eles não viram o que nós vimos. Eles não viram a redenção que havia em Jesus. Esses heróis, do qual fala o autor de Hebreus, são os heróis de ontem. São os heróis de antes de Cristo. São as pessoas que não alcançaram a promessa. Por isso eles foram recolhidos pela graça. E daí nós precisamos olhar a galeria dos heróis de ontem. Esses de ontem deixaram suas marcas. E o comentário da Bíblia é suficiente. O mundo não era digno deles, porque eles eram de um outro tipo de gente. O mundo precisa que se levantem homens e mulheres que marquem a sua geração. O versículo que lemos termina com essa descrição destes homens e mulheres. Mas eu não quero terminar a galeria aqui no texto de Hebreus 12, porque é uma galeria dos heróis de ontem. Quem são os heróis de ontem? São aqueles que se levantam a partir de Jesus. Aqui não são citados apóstolos, não são citados Pedro, Tiago, João. Sim, em Atos fala de Tiago, um dos discípulos de Jesus que foi morto pelo rei para contentar a sua corte. O Novo Testamento fala de um outro herói que aqui não é citado, João Batista, cuja cabeça foi colocada na bandeja para agradar uma rainha prostituta. São heróis que não negaram sua fé e que mantiveram o padrão da santidade às últimas consequências. Mas através dessa história de ontem, existiram homens que durante 2000 anos, homens e mulheres, foram valentes soldados do Senhor. Não foi só um homem chamado João Rus, que nos anos 1400 foi queimado na fogueira, porque ele condenava a podridão da igreja do seu tempo. Muitos e muitos homens e mulheres deram a vida pela causa da igreja. Muitos e muitos outros não morreram necessariamente assassinados pelos inimigos da fé, mas deram o melhor que tinham, morreram nos campos de missão. Eu escolhi um nome só, que eu quero citar como exemplo. Um jovem, gente de uma família muito rica na Inglaterra, Stud, é o nome desse grande herói. Quando era jovem, ele era um dos campeões, fazia parte da seleção inglesa
daquilo que é o esporte nacional na Inglaterra, antes do futebol, cricket. E ele era um desses homens importantes no seu país. Quando jovem, filho de uma família de muitas posses, foi alcançado pelo Evangelho. E quando ele descobriu o que era o amor de Deus por ele, isso foi tão marcante que ele disse: tudo o que eu tenho, eu quero colocar a serviço da obra missionária. Estude. Vendeu seus bens da sua herança e foi para a Ásia. Na época, estamos nos anos 1800, havia muitos missionários europeus indo para a Ásia, mas todos evangelizavam nas costas do mar, nas cidades litorâneas. Isso tudo teve um chamado de entrar para dentro da Ásia, para o interior da Ásia, e ele fundou uma associação chamada Missão do Interior da Ásia. Todos os seus bens ele vendeu, todas as coisas, mas uma parte ele guardou. Ele disse: um dia eu vou casar e minha esposa não precisa viver na pobreza, ela terá direito a uma parte dessa herança dos meus pais. E guardou aquela herança, guardou num banco. E um dia encontrou a amada, namoraram, noivaram, filha de uma família de cristãos ingleses. E ela se apaixonou com o noivo pela causa do noivo. Então, no dia do casamento, ele disse para ela: aqui você tem o seu enxoval, aqui você tem a sua parte de bens da minha herança, e você pode viver com isso uma vida boa e confortável todos os dias da sua vida. Quanto a mim, quero ser pobre e quero ser o apóstolo de Jesus no campo da missão. E no dia do casamento, a moça pegou o cheque, colocou ele no altar e disse: tudo que eu herdo, eu dou para Deus, para a obra da missão. Eu quero seguir com meu marido como pobre serva da obra de Deus. E os dois foram para a Ásia, e lá gastaram boa parte da sua vida. E às vezes ela voltava para a Inglaterra para levantar fundos, recursos para a obra missionária. E quando veio a grande revolta, no início dos anos 1900, na China, chamado a perseguição dos Boer, era um movimento nacionalista. Todos os europeus foram expulsos, foram mortos, as missões foram fechadas. Stutt foi para a África e fundou na África uma associação missionária chamada MIAF. Ainda hoje existem obreiros missionários da MIAF, Missão do Interior da África. Conheço pessoalmente alguns desses homens, por essa missão fundada há quase 100 anos. Stutt passou o resto da sua vida na África. Nos últimos 8 anos, ele era levado em macas, de cidade em cidade. Ele reuniu milhares de pessoas para ouvi-lo pregar. Ele ainda conseguia pregar sentado na maca, totalmente aleijado. A esposa ainda o visitou na África alguns anos antes de morrer, e ela trabalhava na Inglaterra, reunindo recursos para as obras de ação social. Homens e mulheres dos quais o mundo não é digno, mas que deveríamos conhecer um pouco suas histórias, para tentar tirar deles um pouco que nos animasse. Heróis de ontem, muitos se levantaram em 2000 anos de fé, mas existe a galeria dos heróis de hoje, homens e mulheres, que Deus tem levantado na nossa geração, no nosso tempo. Quando estava na Eslováquia, 4 anos atrás, eu sabia de um homem que tinha passado 38 anos no campo de concentração do comunismo, lavagem cerebral, um pastor luterano, do qual só lembro o primeiro nome, Horst, um luterano da Eslováquia. E nós estávamos num encontro, e alguém disse que tinha sido secretária desse homem. Eu conhecia essa secretária, que sempre contava as histórias dele, de como ele, quando era noivo, e os tanques russos entraram em 1953 na capital da Eslováquia, chamada Bratislava. Como Horst
reuniu com sua noiva